televisão é um veículo ingrato para todos nós. Para todos nós somos apaixonados por ela, né? Porque ela tem um encantamento, tem uma magia, mas ela desgasta demais. A todos nós que conseguimos fazer dessa televisão alguma coisa mais importante do que se imaginava. É evidente que quando nós começamos a nossa vida, e eu pertenço aí, faço parte um dos fundadores da nossa televisão, mas em 1953 eu fui fundador da TV Record. E é evidente que foi assustador quando nós começamos a fazer um curso, porque naquela época a TV Record era do Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho. E ele não queria ninguém de outra emissora, que naquela época tinha a TV Tupi e a TV Paulista. Ele queria uma geração nova. Então nós entramos e é evidente que eu tive um amigo que diz, olha, vai acontecer isso, uma nova estação de televisão em São Paulo, é do Paulo Machado de Carvalho, e ele vai começar um curso para uma nova geração que ele quer para ele. E eu acabei indo, e nós éramos 48, e fizemos um curso de 6 a 7 meses, com câmera, direção de TV, luz, som. Naquele tempo o som era um boom gigantesco, enorme, com aquela vara. As câmeras eram gigantescas, né, pesadas, e você tinha que, inclusive, aprender a alinhar a câmera naquela época. E as câmeras eram Dumont, umas câmeras mais pesadas, e o cabo era grosso, mas estava nascendo uma coisa de grande importância para todos nós, que desconhecíamos todo aquele movimento que estava acontecendo. Mas nós sabíamos que existia uma meta ali dentro. E foi um curso longo, mas extremamente gratificante, porque desses 48 ficaram 16, e eu acabei ficando no meio dos 16, e fui embora a caminho de um novo desafio na minha vida, né? Eu tinha feito um pouco de curso de cinema na época, nessa década, trabalhava no Teatro Municipal como comparsa. Comparsa é uma espécie de figurante, e estudava canto. Então, eu estava mais ou menos dentro de alguma coisa mágica, mas não sabia exatamente o que era, porque era muito jovem, né? Ainda tinha, 17 anos. Mas foi extremamente gratificante participar de tudo isso. E aí, a vida tem as coisas em que é muito difícil, mas é de uma importância muito grande você estar no dia certo, na hora certa e com a pessoa certa. E eu fui um bom câmera, eu tenho certeza, e um cameraman que adorava trabalhar com a grua, porque naquele tempo, a grua, você tinha a câmera, você tinha aqui o apoio da câmera, você girava aquela manivela para a câmera subir, para a câmera descer, e você ainda tinha que fazer o foco. Porque quando você puxava, jogava o foco, ele escorregava aqui, o tubo lá dentro, o orticon, se distanciava da lente. E quando você puxava, que ela vinha para cá, entrava em foco. E você tinha ainda um jogo de lente, porque as câmeras trabalhavam com um jogo de lente, né? Então você não tinha como hoje a zoomar, em que você tem a distância que você mesmo provoca e que você precisa. Então você pode ir de 50 milímetros a 240, 320. Naquele tempo você tinha a grande angular, que era 50 milímetros, depois você ia para 75 milímetros, depois ia para 120, depois ia para 240. E quando você estava trabalhando, estava fazendo um teleteatro, você tinha que virar a lente e já entrar no foco, porque cortava de imediato. Então isso daí foi um exercício maravilhoso na época, né? É uma época assim, de televisão de padaria, mas uma televisão gostosa, de criatividade. E aí nós começamos a fazer a programação, aí eu comecei a entrar na produção, aí para mim passou a ser importante quando
Porque a televisão não tinha naquela época, tirando da Tupi e da TV Paulista, muito poucos, mas é mais da TV Tupi, que tinha, assim, ator nascendo na televisão. A maioria estava vindo de rádio. E a nossa televisão, a TV Record, quando nós fundamos, não tinha esse elemento humano. Então, nós fomos buscar o pessoal do teatro. Nós fomos buscar os grandes talentos da época do teatro. E foi exatamente a época em que os italianos estavam chegando aqui e que montaram a Vera Cruz, os italianos que montaram o Teatro Brasileiro de Comédia. E aí a gente passou a fazer o teleteatro com os grandes atores, como Cacilda Becker, Valmor Chagas, Zimbisky, sabe, eram pessoas que estavam trazendo para a televisão todo o seu conhecimento de arte, e para nós foi assim a primeira grande escola de dramaturgia. E eu cheguei a trabalhar como ator, até numa peça do Mirel Silveira, com Hélio Souto, Johnny Herbert, mas eu via que não tinha nada a ver com ator. As minhas experiências como ator foram desastrosas, porque eu achava que eu tinha que me preparar e o meu futuro era por detrás das câmeras. E foi daí para frente, com 2 anos de Teatro Cacilda Becker, bons programas que eu fiz com musicais, trabalhei em grandes concertos, depois tive a oportunidade de fazer as temporadas internacionais, porque naquela época a Record, Paulinho de Carvalho, trazia os grandes astros, as grandes celebridades da música e do balé. E eu acabei fazendo temporadas, inclusive com Sammy Davis Jones, Louis Armstrong, Nat King Cole, Ballet Bejar, Ballet Mossoyev. Então, era assim, um leque de uma grandiosidade cultural que ia te trazendo, que era uma coisa espantosa, mas era a maneira a gente não tinha tempo para ir para casa. A gente entrava na televisão, sei lá, no domingo, ao meio-dia, e saía na terça-feira, meia-noite, 1h da manhã. Quando a gente não trazia de casa alguns objetos de contra-regra, porque na televisão não tinha aquele acervo de contra-regra. Então a gente trazia de casa, quando você precisava assim, de um grande jantar, uma coisa mais cheia de detalhes, a gente trazia de casa os talheres, os guardanapos, aquelas taças, sabe? A gente complementava a contra-regra que a gente trazia de casa. Mas tinha um prazer enorme de grandiosidade quando você conseguia tudo isso, né? Você está presente nos grandes desafios que estavam acontecendo na nossa televisão. Eu lembro que eu fiz a Marlene Dietrich. Claro que Paulinho diz, olha, você vai fazer a Marlene Dietrich. Isso foi em 1959. E eu, da Marlene Dietrich, o Anjo Azul, te dá um susto na vida, né? E ela chegou de Los Angeles e entrou no estúdio às 6h30 da tarde, no Teatro Record Consolação. E aí ela olhou tudo aquilo, o cenário, nós já tínhamos recebido as partituras musicais para poder começar a ensaiar o ballet com uma certa antecedência, e o pianista dela era o Bart Bacharach. Então, pô, você estava ali, Bart Bacharach, Marlene Dietrich, aí os nossos músicos ensaiando o ballet, aí você está ensaiando o ballet, aquele negócio todo que era um final, que ela entrava com uma casaca e cartola, aquele negócio, aí ela tirava, abria aquilo, aquelas pernas, e ela começava... Quando aquele paroná, ela levantava a perna aqui. E as nossas bailarinas jovens levantavam a perna aqui em cima, né? Aí ela parava o ensaio e, com toda a educação, a senhora Marlene Dietrich chegava e dizia, o senhor me faz um favor? Avise as suas bailarinas que a estrela do espetáculo sou eu, não são elas. Que elas respeitem, inclusive, a minha idade. Nessa época ela tinha o quê? 59, 60 anos. E aí, então, sabe, aí você vê uma mulher como essa, que entra num palco às 6h30 da tarde e sai às 4, 5 horas da manhã, trabalhando, presente, que é o que o Zimbisky dizia
e que foi uma escola para todos nós, principalmente para mim, que ele dizia, você vai estar sempre ganhando de um grande ator ou de uma grande atriz se ela tiver 50% de talento, mas precisa ter 50% de disciplina. Aí você vai estar diante de um grande ator, de uma grande atriz. E aí eu fui caminhando e fui me apaixonando. Quer dizer, nesse começo, para mim a televisão é isso. Ela é linda, é uma coisa maravilhosa, você tem que trabalhar com alma, mas tem determinados momentos que ela é cruel para a gente, né? Porque é como essa câmera, né? Ela é fria, ela é gelada, mas ela consegue captar todo o meu lado emocional. Tudo que eu tenho aqui dentro guardado e que eu possa projetar, dizer e contar. Então, é uma pequena competição desse lado frio com o lado emocional. Mas quando a gente junta tudo, vai para a edição, aí vai para o computador, porque naquele tempo era diferente, tá? Hoje no computador, computação gráfica, já faz a vinheta, bota tudo ali dentro, carrega a máquina, fica vendo tudo certinho, você corta no fotograma que você quiser, mas tem um tratamento, tem uma beleza, né? A televisão tem uma beleza. Você vê que, de repente, uma pergunta sua acabou, sei lá quanto tempo a gente está falando.